Uma das coisas que eu percebo, quando a gente tem uma ferida de humilhação, que é uma ferida narcísica, muitas vezes a gente também vai criando um perfeccionismo interno. Ai, eu não vou ser essa coisa, então eu vou ser essa coisa perfeita aqui. Só que isso aí é um tiro no pé, cara. É um tiro no pé porque o que a gente quer ter, na verdade, não é ausência de problema. Porque para isso você vai ter que se matar. Porque não tem como, né? Não, é impossível você estar encarnado aqui nesse planeta e você não ter desafio, problema. Você pode fazer tudo certo, mas aí vai chover, ou, enfim, alguma outra pessoa vai fazer uma coisa, né? E esse, ao meu ver, também é um erro do narcisista e de todas as pessoas perfeccionistas. A ideia não é você basear sua autoestima em cima da ausência de defeitos e problemas. A ideia é você se ver no meio do fogo sobrevivendo. Isso que é autoestima, isso que é resiliência. É você saber que o problema virá sim, mas que você vai ter estrutura, ou vai criar estrutura, ou vai aprender a ter estrutura diante daquele problema. Então, eu recomendo fortemente que as pessoas, inclusive quando eu trato pacientes que estão no grupo B, né, que usam bastante da fantasia para criar um eu perfeito, assim, eu falo para elas, você não entende que se você se cobrar essa perfeição, você já não vai conseguir atingir daqui a 2 horas. E aí você vai entrar numa depressão de por que eu sou assim, não sei o quê. Isso não é autoestima. Se imaginar enquanto ser perfeito não é autoestima. Isso é fantasia. A autoestima é quando você consegue colocar as coisas legais e as coisas não tão legais dentro do mesmo contexto. E lidar com essa realidade. Então, na vida, o que é essa força? É quando você sabe que vai sempre ter as coisas não tão legais, mas que você tem força. Você tem força. Você tem a sua bússola interna que te dá sabedoria, que te dá entendimento, né? E porque você decidiu que vai ser legal a despeito do que der errado no meio do caminho, Pronto. né? Eu lembro uma vez que eu vi uma historinha na internet, eu não vou lembrar exatamente como era, mas era uma historinha que, tipo assim, que a senhorinha ficou sem ninguém e tal, e aí foram buscar ela na casa dela pra levar pro asilo. E aí ela tava super feliz e super empolgada. Aí chegaram lá e, tipo, não era uma coisa comum. Não era normal isso. Normalmente ia buscar e a pessoa tava triste. Poxa, vou sair daqui e tal. E ela tava animada. E aí falavam pra ela assim, por que você tá fazendo? Ela falou, porque vai ser muito legal. Por que você acha? Ela falou, porque eu decidi que vai ser. Eu estou indo pra lá e eu vou fazer ser muito legal. Eu não sei o que tem lá, mas eu decidi que vai ser muito legal. Então, essa predisposição, tipo, eu não sei o que eu vou encontrar. Mas do que eu encontrar, eu vou fazer ser o mais legal possível. É isso, já decide com antecedência. Sabe? Porque quando a gente fica, eu vou fazer assim e vai dar tudo certo assim. Você não dá nenhuma brecha pra realidade. Porque daí se dá uma coisinha errada, estraga a sua viagem, estraga seu passeio, né? Você já cai, né? Isso. E essa falta de frustração, isso também está no centro de todos os transtornos de personalidade. Porque os transtornos de personalidade envolvem uma desconexão da realidade. Porque a pessoa distorce a realidade constantemente. A interpretação dela das coisas que estão acontecendo é sempre distorcido. E aí, tipo assim, aí ela não consegue lidar com a realidade. As frustrações normais e rotineiras da realidade. Inclusive, o próprio narcisista, ele fica tanto no mundo de fantasia dele, no meu mundo as coisas são assim, acontecem assim, você me valida assado, que, tipo, constantemente a realidade está indo contra a fantasia dele. Por isso que eles têm dificuldade de regular aquelas fortes respostas emocionais, de raiva particularmente. Porque como assim a realidade não é minha fantasia? É um real choque para ele. Porque ele vive na semi-fantasia mesmo. E é um real choque para ele que você possa ter, sei lá, uma individualidade, ponto de vista, sabe? Ele não entende por que você não é fantasia na cabeça dele. Outro ponto que eu queria perguntar é sobre as pessoas que têm ao seu redor, que vivem em uma casa com alguém narcisista. Essa pessoa já identificou que vive com um narcisista, ela sabe que ela tem que se afastar, correr dali, mas ela tá tão presa na situação que ela ainda não consegue. E ela só sente muita raiva, muita frustração, muita tristeza. Como lidar com essas emoções? O que fazer agora? Tipo, hoje, a pessoa que está escutando isso hoje e não consegue sair hoje da situação. Bom, tem uma questão... quando a gente está lidando com pessoas narcisistas, o nosso objetivo é sempre se reconectar com a nossa bússola interna, porque ela vai falar para a gente os próximos passos. Então, às vezes, num caso desses, a pessoa vai ter que... O desafio de lidar com as pessoas narcisistas, o desafio de lidar com as emoções dela e o desafio de, tipo, ganhar independência financeira, por exemplo, né? Porque, às vezes, ela está lá... Então, eu primeiro perguntaria para essa pessoa, por que você está lá? Então, o que te prende
a pessoa narcisista. Porque a gente fala tanto do narcisista, mas, na verdade, a gente tem que ver o que nos prende, não é a pessoa narcisista. Então, tem vários cenários aí. Então, às vezes, muitas pessoas entram em contato assim e falam, Tari, o que fazer se eu dependo financeiramente do meu pai narcisista, não aguento mais? Só tem uma coisa a fazer. Vai trabalhar. Você entendeu? É claro que, tipo, para muitas dessas pessoas, elas têm uma autoestima tão frágil que é muito chocante para elas, que você fale para elas, você tem que se individuar e se tornar um adulto financeiramente, Sim. né? Independente. Isso. Porque muitas vezes ela foi tão infantilizada, porque narcisistas geram dependência, não é? Ou Sim. você vai ter que cuidar deles, ou eles vão ter que cuidar de você, né? Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Então não passa pela cabeça dessa pessoa no corpo de um adulto, mas que de muitas formas ainda pode ser um adolescente, uma criança, de que ela é capaz de se tornar um adulto. Mas também quando você faz essa pergunta, você também vê os benefícios que ela está tendo nessa situação, né? Porque, mais uma vez, a gente fala tanto do narcisista, mas, na verdade, o que tem na minha personalidade que mantém essa pessoa perto de mim? Que... A vantagem de ser subserviente, mas ter as contas pagas é maravilhoso, né? Nem é tão maravilhoso, mas Não, a pessoa acha que é, né? Sim, pois sim, é, entendi. é tipo assim, a gente entrou numa simbiose aqui. Eu te alimento, você me alimenta. Eu tenho a vantagem que eu não tenho que me preocupar com o boleto no fim do mês. Mas eu continuo aqui debaixo da tua asa. Olha que incrível para nós dois. Exatamente. E tem várias situações. Às vezes, o ganho que ela está tendo é que ela só recebe o amor de papai e mamãe se ela for infantilizada. Então, a hora que ela começar, eu quero... Não, mas você tá mudando. Não, mas você não é minha menininha mais. Não, porque tem uma coisa esquisita. Então, às vezes, o único jeito que a pessoa consegue receber validação é sendo eternamente inadequada. Eternamente infantilizada. E às vezes, de um lado positivo, ai, você é a princesinha de mamãe, você é o menininho de mamãe. E às vezes, de um lado, tipo, negativo, você é um bosta mesmo, nunca foi capaz de nada. Mas o que acontece é que se aquela criança só recebeu a atenção daquela mãe ou daquele pai sendo um bosta, então ele vai continuar sendo bosta. Porque o primeiro objetivo biológico com o qual o bebê nasce é formar vínculo, senão ele morre. Se ele não formar um vínculo com algum adulto, Por isso tem ele a vai cara morrer. fofinha, né? E Todos os filhotes Exatamente. da natureza. Por isso que eu fico catando o gato da rua, entendeu? Porque eles me olham com aquela cara de gato fofa, e eu levo pra casa, e agora tem uma clã de gato em casa, mas enfim. Porque é isso, é biológico mesmo, né? Não, mas é biológico mesmo, porque literalmente, se você não cuida de mim, eu morro. Então, formar um vínculo afetivo é mais importante do que transar. Transar é secundário. Entendeu? Para a continuação da espécie. Primeiro, a gente tem que formar um vínculo afetivo. Exatamente. E o que eu estava falando mesmo sobre isso? Sobre... Calma. Calma. Ai... Nossa. Bom, a gente estava no contexto da independência financeira. Exatamente. Né? Da retroalimentação Isso, ali de... Isso. Então, o que eu estava falando? Se o único papel que eu tenho dentro da família é bode expiatório, inadequado, então eu vou ser isso, porque é o jeito que eu tenho um vínculo com a minha mãe. A hora que eu começo, ou com meu pai, né? Lembrando que gênero aqui não é totalmente irrelevante, gente. Né? Sim. Então eu vou ser aquilo que me permite ter um vínculo, nem que seja... Então, assim, se eu sempre obedeci e isso é o que me dá atenção, eu vou continuar obedecendo. Se eu sempre desobedeci e é isso que me dá atenção, eu vou continuar desobedecendo. Perfeito. Eu não vou correr o risco... De não receber atenção. Isso. Inclusive, o narcisista pensa assim. Ele prefere que você deteste ele do que você não dá nenhuma atenção. Porque daí ele desmorona. Ele não tem a pessoa externa para validar ele. Né? Mas continuando aqui no teu papo, então a primeira coisa é... O que tem na tua personalidade que está te prendendo à situação? Né? Quais são os benefícios que você está tendo nessa situação? Sim. Né? E também, tipo... Dentro da possibilidade, se essa pessoa conseguir fazer uma terapia com uma pessoa que entende de narcisismo, para a pessoa não virar para ela e falar, mas é teu pai. Nossa, Mas é tua mãe, não é? Sim, mas meu pai não tá em terapia. Quem veio sou eu. Eu vim para terapia.